Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar da Cato. Pessoal entrando. Olá, bom dia, bom dia. Muito bom dia para você que está entrando conosco em nosso webinar. Bem-vindos, bem-vindas. Sala cheia, muito bom. Ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Muito bom, pessoal. Bom dia. Se acomodem. Show. Bom dia. Então vamos lá, bom dia pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da Cato. Eu sou a Bianca Machado, gerente sênior da Cato Empresas. E eu estou aqui mantendo o nosso compromisso de levar conteúdo relevante através de profissionais altamente gabaritados. E hoje não vai ser diferente. Você que já participou do nosso webinar sabe do nosso compromisso em manter todos os conteúdos alinhados ao mercado, alinhado à atualidade. E o nosso convidado de hoje tem uma carreira impressionante. Fica ligado até o final. Ele é formado em engenharia pela Unicamp, pós-graduado pela Universidade Federal de São Carlos e Fundação Dom Cabral. Tem mais de 18 anos de experiência em diversas áreas e conta com passagens por empresas como Telefônica Vivo, Draca Contec e Electro. 4 anos de Cato, 1 ano como CEO, e ele lidera essa empresa com mais de 800 colaboradores, que faz parte do Grupo SIC, organização líder em recrutamento online no mundo. Meu convidado é o Fernando Moretti. É o nosso convidado ultra especial de hoje e ele vai falar conosco sobre plano de continuidade do negócio. Ele vai explicar o que é, como funciona, como é que a gente consegue identificar oportunidade em meio à crise. Também vai opinar a respeito do panorama macroeconômico e, por fim, vai trazer aí alguns conselhos, algumas dicas práticas, dicas de ouro, para que você possa anotar. Suas perguntas e comentários vão enriquecer a nossa conversa, mas nem todas são respondidas por questão de tempo. Vou priorizar as questões voltadas para o conteúdo de hoje, para que você saia desse webinar com munição suficiente para ajudar a sua empresa nessa empreitada contra a crise. Nosso webinar começa agora e termina pontualmente às 11 horas, mas estaremos conectados através das redes sociais. Sigam as páginas da Cato Empresas no Instagram, no LinkedIn, para não perder nossos próximos conteúdos, ok? Vamos? Prontos? Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bianca, tudo bem? Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito nesses webinars, que são muito esclarecedores e acho que o pessoal aproveita bastante, então desejo que todos aproveitem também, espero que a gente consiga trazer aqui informações relevantes para o público que está nos assistindo. Muito bom, Fernando. Fernando, posso começar com a primeira pergunta? Pode, fica à vontade. Posso? Olha só, Fernando. Todo mundo está falando sobre a crise, a pandemia. Então, a gente tem aí um cenário ruim instalado e a gente ouve falar bastante sobre a importância de ter um plano de continuidade do negócio para passar de forma estruturada por esse cenário desafiador. Mas, afinal, o que é um plano de continuidade do negócio e qual a experiência da Cato ao construir um? Quais as questões que devem ser consideradas num plano como esse? Uhum. Legal, Bianca. Bom, de fato a gente está passando por um momento que ele é único, né? Então a nossa geração aqui nunca passou por uma situação dessa, de uma pandemia tão grave quanto essa, e isso está fazendo com que a gente tenha que repensar uma série de questões, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista das empresas, né? O plano de continuidade de negócio, no fundo, é um nome de um plano que contém um conjunto de ações preventivas que tem a
a ambição de manter a empresa funcionando, né? Então, esse é um cenário que ele exige que as empresas tenham um plano de continuidade de negócio, né? Então, muitas empresas não estão conseguindo operar, seja por questão que o governo proibiu de abrir a empresa, seja porque ele não está conseguindo ter os insumos, ele não está conseguindo ter os profissionais trabalhando. Então, isso exige um plano, que é esse, que tem esse nome, Plano de Continuidade de Negócio, que pressupõe todas as atividades que a empresa precisa fazer, que a organização precisa pensar para garantir que ela consiga continuar operando, continuar cumprindo as suas obrigações junto aos seus clientes, né? Em geral, esse plano ele tem um conjunto de pessoas que são responsáveis, que é ali a direção da empresa, que organiza esse plano, né? As empresas mais estruturadas, elas fazem esses planos de uma forma pré-estabelecida, né? Então, empresas como a Cato, que tem um controlador, que você bem citou, que é o Grupo SIC, que fica na Austrália, que tem lá, inclusive, capital aberto em bolsa de valores, tem uma série de práticas e políticas que a gente segue, que são melhores práticas de gestão aí, internacionais, né? Então, esse é um tipo de coisa que a gente, inclusive, faz treinamento para ele, né? Então, o ano passado, por exemplo, nós fizemos uma simulação, né? E a gente faz todo ano uma simulação onde a gente simulava não poder entrar no prédio, né? Por uma questão de contaminação do prédio. E aí não podia entrar no prédio, né? E aí a gente treina isso, né? Então a gente faz um trabalho para se preparar para situações como essa. Claro que você não se prepara para qualquer situação, mas esse tipo de treinamento ele ajuda a gente a refletir sobre o processo, né? O processo de desenhar esse plano e garantir que a gente consegue continuar operando, né? Então, a gente, em geral, tem aí uma lista de... nesse caso agora, a gente teve a situação da pandemia, onde a gente conseguiu parar para pensar sobre o que podia fazer, porque havia até uma certa visão anterior, porque isso começou em outras partes do mundo, né? Então você já tinha alguma informação de que isso poderia acontecer aqui, né? E aí a gente já consegue ir pensando de forma estruturada sobre os problemas que a gente tem para resolver, para continuar operando, e aí a gente vai desenhando esse plano e à medida em que as situações vão acontecendo, você já pensou sobre eles e você consegue atuar de uma forma mais organizada, visando dar continuidade no plano. Então, o plano de continuidade do negócio, na prática, é um conjunto de ações preventivas que você acaba desenhando para garantir que a operação da empresa continue funcionando e que você continue cumprindo seus compromissos junto aos seus clientes. Muito bom, hein? Muito bom. Então, claro que esse plano, Fernando, é importante começar até antes de uma crise, né? Independentemente da crise, eu percebi aí uma antecipação prevendo algum tipo de problema grave, algum tipo de crise, como essa simulação que vocês passaram, né? Uma vez que você tem essa cultura preventiva, um plano de continuidade do negócio fica ainda mais simples, pelo que eu consegui capturar. E, Fernando, o que não pode faltar num plano como esse? Um plano como esse, na verdade, ele tem duas coisas. Você pode fazer uma ação mais preventiva e recorrente, que é o que a gente faz. Então, por exemplo, a gente tem uma lista dos 10 maiores riscos para o negócio, né? Que aí envolvem riscos que são desde riscos concorrenciais, como riscos desse tipo, de não conseguir entrar no prédio, riscos jurídicos, riscos financeiros, riscos de toda a ordem, né? E aí nós temos essa lista de quais são os principais riscos e ameaças para a empresa, que a gente mantém essa lista atualizada. Então, periodicamente, a gente olha para essa lista dos 10 riscos, né, a diretoria da empresa, e aí pensa sobre planos de como mitigar aqueles riscos. Então, isso eu diria que é o trabalho mais preventivo, né, de você estar se antecipando a algum tipo de problema que possa ocorrer na empresa e que possa afetar a continuidade do negócio.
Então, isso é uma coisa. A outra coisa é quando você tem mais clareza sobre a situação real, e aí você tem que desenhar um plano de ação para conseguir continuar operando diante daquela situação que já é conhecida, né? Que foi o caso aí. Então, ninguém tinha plano para ter uma pandemia que ia paralisar a economia global, né? Então, você, ao se deparar com isso, né, principalmente ali naquelas primeiras semanas que a gente visualizava que tinha uma crise acontecendo na Ásia e que não sabia muito bem se ia chegar aqui ou não, chegou um ponto até que se imaginou que não ia mais chegar aqui, que na China tinha melhorado e tal, e depois isso voltou com força, enfim, derrubou as bolsas de valores e essa coisa virou uma realidade, né? Então, no momento que você tem a noção de que isso de fato vai ocorrer, você precisa tomar uma série de medidas para conseguir dar andamento, né? Que é esse plano de continuidade. Então, acho que tem essas duas etapas, né? Tem aquilo que você pode fazer de forma preventiva, né? Que de forma estruturada pode ser uma lista de riscos e planos de mitigações com responsáveis e prazos e tudo mais, que é o jeito que a gente faz, né? Seguindo boas práticas de gestão. E tem também a situação que dada a crise estabelecida, como é que você resolve ela? E aí você precisa tomar uma série de decisões, né? Que precisa ter um grupo responsável, envolvido, pensando sobre quais os próximos passos, o que você vai fazer numa situação A, numa situação B, que é uma situação mais após conhecimento do problema, né? Então, acho que são esses dois elementos. E o que não pode faltar a participação efetiva das pessoas que têm o poder de decisão. Então, esse plano precisa contar com a participação, no caso aí, na situação de crise, né, da diretoria das empresas, que consiga ter uma visão clara de quais são os riscos e ameaças, quais são os recursos necessários para enfrentar e superar esses riscos, quais são as estratégias possíveis de recuperação, né, e o que precisa ser monitorado e controlado ao longo do processo para que você continue o negócio da melhor forma possível, né? Então, eu diria que são esses os elementos que precisam ter, né? Muito bom. Então, pessoal, muito importante essa dica, ter uma lista com 10 elementos de risco. E aqui, Fernando, chegou uma pergunta interessante. Você poderia dar um exemplo sobre um risco destes 10 e qual a medida para mitigá-lo? Os 10, no fundo, a gente faz a nossa lista, uma lista que tem muito mais que 10, né? E depois, dentro do nosso grupo de diretores, a gente acaba priorizando aqueles que são os maiores, né? Então, um risco, por exemplo, que a gente sempre tem que estar preocupado com ele é de um ataque à nossa infraestrutura, né? Então, isso é sempre um risco. Uma empresa de tecnologia, como a Cato, a gente lida com milhões de dados de clientes, a gente tem os melhores recursos possíveis para poder fazer a mitigação de risco, mas é sempre uma questão que evolui, né? Então, todas as empresas de tecnologia que trabalham com dados de clientes estão sujeitas a ataques de hackers ou de outras situações de cibersegurança. Então, esse é um dos riscos, por exemplo, que está lá na nossa lista de riscos, né? E a gente olha para ele periodicamente. A gente tem uma série de ferramentas que fica monitorando, identificando se tem vulnerabilidade ou se não tem, quando não tem, como é que a gente faz para corrigir rapidamente, que tipo de investimento que a gente tem que fazer para garantir que a gente não vai ter esse problema. Então, tem toda uma metodologia, um conjunto grande de pessoas aí que está envolvida para poder trabalhar esses riscos. Então, esse é um deles, né? Tem uma lista grande lá, mas esse é sempre um dos que preocupa bastante, porque cibersegurança tem um impacto grande na reputação das empresas, né? A gente tem vários exemplos aí recentes, empresas que fizeram vazamentos de dados, então é uma preocupação muito grande nossa, e a gente deixa isso mapeado e está o tempo inteiro lá trabalhando para que os novos riscos que eles vão surgindo, né? Então, à medida que a tecnologia vai evoluindo e tudo mais, a gente está sempre mapeando isso e mitigando os riscos, né? Então, é um trabalho
constante, e que esse é um exemplo que está lá na nossa lista, respondendo a essa pergunta que veio aí. Excelente. Edna, espero que tenha te ajudado. Excelente pergunta, obrigada. E Jurema, já já eu faço a sua pergunta, porque está muito conectada ao próximo passo. Fernando, frente ao cenário incerto, ok, a empresa já entendeu que precisa de um plano estruturado, bem feito, imagina que isso já foi realizado. Quais são os próximos passos para ajudar a identificar oportunidades? Oportunidades. A crise, no fundo, oportunidades você tem que encontrar o tempo inteiro, né? Você tem oportunidades na crise e fora dela, né? Então, isso é da natureza das empresas estar o tempo inteiro buscando oportunidades, né? A crise, ela fez uma mudança aí de hábitos, né? Então, assim, na verdade, a gente está vivendo um momento excepcional. Então, as pessoas trancadas em casa, né? Isso está fazendo com que uma série de tendências que já estavam até acontecendo estejam sendo aceleradas, né? Então, as oportunidades, tem oportunidades do momento. Então, assim, a crise em si, o fato de estar todo mundo em casa, gera uma lista de possibilidades de como superar a crise, né? Então, essa é um elemento. E tem um segundo elemento, que é o que vem pós a crise, né? Então, quais são as oportunidades que as empresas podem apostar olhando para um cenário futuro, né? Então, essa crise, ela vai trazer mudanças no comportamento das pessoas ou não? Se a gente acredita que ela vai, quais são as coisas que eu deveria estar fazendo, né, ou capturando de oportunidades frente a esse novo comportamento de compra, comportamento das pessoas, esses novos hábitos que podem estar emergindo diante desse cenário e que podem ser definitivos. Então, a busca de oportunidades é uma coisa que não acontece só na crise, ela acontece o tempo inteiro, né? E a crise, ela faz você repensar sobre as suas prioridades em relação a essas oportunidades, né? Então, todas as empresas têm a sua lista de oportunidades que estão o tempo inteiro sendo atualizadas, né? Conforme o cenário evolui, e o momento de crise faz com que as empresas tenham que rever de forma mais profunda essas oportunidades, porque está diante de uma mudança mais drástica, né, de comportamento. Claro. Então, pessoal, olha que interessante, né? O primeiro passo para identificar as oportunidades é estar muito atento, muita atenção à mudança dos hábitos de consumo. Claro que eles podem ser temporários ou, como o Fernando bem disse, podem ser definitivos. Então, é importante que você tenha essa plena atenção para conseguir identificar as oportunidades de negócio. E, Fernando, antes de eu fazer a pergunta da Edna, eu quero muito saber se a Cato tem pensado em alguma estratégia de negócio nesse momento de crise. Vocês fizeram algum exercício conectado aí a essa estratégia? Certo. Bem, na Cato, especificamente, acho que posso contar um pouco de como é que foi o processo nosso, né, até a gente chegar no momento que nós estamos e as oportunidades que nós estamos vendo, né. Então, assim, a Cato, você falou no começo, a gente tem um pouco mais de 800 pessoas hoje que trabalham na empresa. A gente tem dois públicos bem distintos, né? Nós somos uma empresa que investe muito em tecnologia, então, nos últimos anos, a gente cresceu muito o nosso time de tecnologia, que é o time de desenvolvimento de software. A gente fez 20 anos aí há 2 semanas, né? Então, é uma empresa que tem aí uma plataforma que está sempre em evolução. Então, a gente tem investido muito em tecnologia, que é onde a gente acha que tem as maiores oportunidades de crescimento nesse mercado de recrutamento, que a gente pode falar mais depois. E a gente também tem um time grande, que é um time que está o tempo inteiro ali conversando, seja com os candidatos, seja com as empresas, apoiando as pessoas na sua busca por um emprego e apoiando também as empresas nesse processo de achar o melhor profissional. Então, a gente tem esses dois grupos, né, que é um grupo
mais administrativo, que inclui principalmente o time de tecnologia, e um grupo de operação, que é quem está falando ali com as empresas e com os candidatos. Então, num primeiro momento, quando essa crise ela surgiu, apareceu, né, a gente já tinha essa visão de que lá na Ásia esse assunto ele já estava mais quente. A gente tem, na SIC tem operação em 19 países, inclusive na China, né? Tem uma unidade em Hong Kong, na Austrália, em toda a parte da Ásia ali, no Brasil, no México. E quando esse assunto começou lá, a gente já estava acompanhando os movimentos, né? Os escritórios fechando e tudo mais. Então a gente se preparou, a gente ao ver esse movimento, a gente sentiu que isso estava para chegar aqui, a gente se preparou com uma certa antecedência, né? E à medida em que isso chegou, a gente já tinha um plano bem desenhado do que faríamos, né? E a gente seguiu esse plano. Então, o primeiro passo foi garantir a segurança e a saúde das pessoas. Então, essa foi a nossa prioridade número 1, né? A Cato, ela já adota a metodologia de trabalho remoto há alguns anos, então a gente já vinha investindo em desenvolver o nosso time para conseguir trabalhar remotamente, né? Então, isso é uma coisa que agora se mostrou muito positiva. Então, esse grupo, que é o grupo administrativo, a gente já tinha uma política de trabalho remoto que começou em algum momento, há 2 anos atrás, com 2 dias por semana. Depois a gente migrou essa possibilidade de fazer até 3 dias por semana, que era a política que estava vigente. E nós estávamos nos preparando para fazer uma política mais ambiciosa. Inclusive, a gente já tinha times que estavam trabalhando 100% remoto, então alguns grupos de tecnologia já estavam trabalhando 100% remoto. A gente chegou também, hoje nós temos alguns profissionais que estão distribuídos, ou seja, estão trabalhando em outros lugares do Brasil. À medida em que a gente foi evoluindo nesse processo de trabalho remoto, a gente conseguiu fazer recrutamentos em outros estados. Então, hoje nós temos pessoas, principalmente desenvolvedores de software, que estão espalhados em outras regiões, em Belo Horizonte, em Goiânia, em Santa Catarina, no Paraná. Então, nós temos hoje um time distribuído, né? E quando esse assunto ele surgiu, eu me lembro bem que foi mais ou menos ali no dia 13 ou 14 de março que ele ganhou mais força, né? Nós instituímos esse comitê de crise que ia pensar as soluções sobre isso. A gente se reuniu no domingo, e do domingo para a segunda a gente decidiu, todo mundo que hoje tem a política de 3 dias por semana, amanhã está 100% remoto, né? Então, a gente implementou de uma forma imediata, estabelecido há um bom tempo. Você me ouve? Sim, agora sim. Então, isso acabou acontecendo de uma forma muito natural, e a gente hoje está com o time 100% remoto. Depois, a gente veio com o segundo grupo, que é o grupo da operação. Esse a gente não estava 100% preparado para fazer ainda a migração de todas essas pessoas para trabalhar de casa, né? Isso envolveu um trabalho muito grande de realmente conseguir mandar as pessoas para casa, que foi a nossa prioridade número 1. Isso ainda foi antes da determinação aqui do governo de São Paulo de fazer a quarentena, né? Então, a gente se preparou antes, a gente conseguiu mandar todo mundo para casa. Tivemos desafios de tecnologia, de pessoas que não tinham computador, então botamos as pessoas no Uber com computador, e quando chegou o dia da quarentena, a gente já estava com 100% das pessoas de casa trabalhando e operando, né? Obviamente que teve desafios tecnológicos, principalmente com esse grupo da operação, mas rapidamente ali a gente conseguiu acertar isso, e hoje nós estamos 100% do time trabalhando remotamente. E a gente conseguiu fazer isso porque a gente já vinha se preparando há um bom tempo para fazer esse movimento. O que aconteceu é que a gente acelerou muito o movimento em função da pandemia. Então, esse foi o jeito como a gente acabou conduzindo. Depois disso, a gente acabou tendo que acertar uma série de processos internos, processos jurídicos, de recebimento de documentos, de admissão de pessoas. Então, hoje está preparado para fazer a admissão 100% online. Então, tem uma série de processos de TI, enfim, de Service Desk, então, uma série de coisas que a gente acabou adaptando, e hoje a empresa está operando normalmente com todo mundo
em casa com 100% das pessoas habilitadas para trabalhar. Então, a gente conseguiu aí, primeiro com uma visão de garantir a segurança das pessoas, né, e da saúde, que estava aquele sentimento de estou correndo risco de ir para a empresa, de pegar o transporte e tudo mais, então a gente teve essa preocupação grande com as pessoas, e em conjunto com isso também a continuidade do negócio, porque depois, de fato, apareceu a quarentena e a gente foi obrigado a fechar o prédio, né? Então, isso aconteceu e a gente já estava preparado para isso. Então, esse foi a forma como a Cato conduziu, né? Esse primeiro momento. E, na sequência, a gente passou a refletir sobre as oportunidades, né? Então, pensar sobre qual que é a profundidade dessa crise, como ela impacta os negócios da Cato, quais são as oportunidades que essa crise poderia gerar e os riscos e as ameaças que são grandes, né? Então, quanto tempo isso vai demorar, como é que vai ser o cenário pós a crise. Então, tudo isso passou a fazer parte das nossas discussões, porque isso ajuda a gente a pensar sobre que tipo de oportunidade a gente pode ter. E aí nós definimos, né, na prática a gente já tinha alguns planos definidos de oportunidades, em que a gente decidiu acelerar esses planos, alguns deles, outros a gente falou, bom, parece que não é mais o caso, né, e outros nós estamos ainda avaliando. Então, nós temos aí um conjunto de ações que acabaram sendo repensadas ou repriorizadas em função desse momento, né? Então, do ponto de vista da Cato, foi assim que a gente organizou esse processo. Pessoal, olha que interessante. A oportunidade não veio primeiro. Note na fala do Fernando e nas ações da Cato, primeiro a segurança dos colaboradores. Então, todo um plano preventivo, um plano bem estruturado, contando com a direção da companhia, pensando realmente na segurança e saúde de todos os seus colaboradores. Na sequência, a revisão dos seus processos, revisando e revisitando todos os processos para buscar ainda mais a eficiência dentro desse contexto, e então as oportunidades de negócio ganham força, ganham vida e a aceleração por conta do Covid. Muito bom. E, Fernando, eu senti cheiro de novidade aí, né? Tomara que já a Cato traga novidades, fica ligado nas nossas redes, para você não perder nada. No LinkedIn, no Instagram, a gente sempre divulga todas as novidades da Cato. E, Fernando, eu entendi que a Cato foi um case de sucesso nesse sentido, um tempo recorde aí, colocando todos os seus colaboradores para trabalhar remotamente, mas a pergunta da Jurema eu gosto bastante, porque pode ajudar os nossos ouvintes aqui. Ela pergunta o seguinte, Fernando, ela gostaria de entender como atuar a prospecção, é um exemplo, né, de viagens corporativas nesse momento de pandemia. Qual que é a riqueza dessa pergunta? A Jurema, e assim como outras empresas, talvez tenham um core business, ou seja, um negócio central da empresa que não pode atuar, que está numa crise maior do que outros. Qual é a sua visão, Fernando? E dando aqui dicas para esses segmentos que sofrem mais, em como eles conseguem se manter vivos, aí buscando novos clientes, novos mercados. Qual é a sua dica? Certo. Bom, de fato, assim, tem setores que estão completamente parados, né? Então, se a gente pensar na própria Cato e na SIC, né, estão todas as viagens proibidas, né? Então, viagem corporativa nesse momento, há uma redução muito drástica da demanda, né? E assim como esse setor, vários outros estão na mesma situação, né? Então, no fundo aqui, eu acho que precisa pensar como atuar durante a crise e depois como sair dela, né? E quais são os novos hábitos que podem surgir a partir daí, né? Então, eu não tenho a solução para o setor de viagens corporativas, né? Mas, de uma maneira mais geral, o que se percebe é que parece que há uma mudança de hábito, né, do consumidor bem grande nesse momento, com certeza,
e algumas coisas elas podem ter vindo para ficar, né? Então, quando a gente olha alguns movimentos que estão acontecendo, então, os principais movimentos que estão acontecendo são de migração muito forte para a digitalização. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, né, um webinar, sem precisar fazer um evento físico, onde todo mundo vai para aquele lugar para a gente poder conversar. Então, isso é um exemplo, né, delivery, isso está crescendo muito, já era um crescimento que estava acontecendo e continua agora crescendo, as empresas procurando digitalizar os seus processos, o trabalho remoto que eu falei aqui, que a gente já estava apostando, também era algo que a gente já via que estava crescendo. Então, na verdade, a crise fez com que algumas coisas que já estavam com uma certa tendência, elas estão tendo uma aceleração da adoção, né, dessas tendências. E é provável que algumas dessas coisas elas continuem nesse formato daí para frente. E aí, pensando sobre isso, como é que você pode pensar no seu setor, na sua empresa, para buscar soluções que se adaptem a esse novo cenário, né? Então, vai ser necessário uma adaptação muito grande, né? Então, durante o período de pandemia tem um cenário específico e tem também o cenário que vem pós, né? Então, a minha recomendação nesse caso aí é pensar nas soluções que você teria para esse momento aqui, pensar nas soluções que podem emergir depois, né? E olhar quais são os tipos de movimento que você deveria fazer que endereça as duas situações, né? Tanto a que você tem agora, quanto a que você tem depois. Então, de fato, eu entendo que nós estamos diante de algumas mudanças definitivas. Algumas são temporárias, mas algumas são definitivas, e é importante, dentro de cada setor, você identificar quais são elas para você conseguir desenhar o seu plano de trabalho o melhor possível. Ótimo, obrigada, Fernando. Obrigada, Jurema. E, Fernando, a Isabel também traz uma pergunta. Eu vou conectar a pergunta da Isabel junto com a pergunta que o Djalma traz, tá? Eu vou juntar duas em um para que você consiga nos informar aí da sua visão. De uma forma geral, o mundo corporativo teve que se reinventar em tempo recorde, mudando as atividades do presencial para o home office. Nesse contexto, a Isabel pergunta se as competências dos profissionais devem mudar. E aí eu vou também colocar a pergunta do Djalma, complementando se o que muda na vida do profissional com deficiência, né? Se esse contexto ajuda, atrapalha, e qual é a sua visão sobre o tema? Legal, obrigado pelas perguntas. Especificamente do trabalho remoto, com certeza muda bastante, né? Então, o perfil das pessoas que fazem trabalho remoto, claro que o trabalho remoto ele é para um determinado tipo de atividade, né? Existem atividades que não são possíveis de fazer trabalho remoto, né? Por exemplo, nós estamos com uma alta demanda na plataforma da Cato nesse momento de enfermeiros e empacotadores de supermercado, né? Isso não é uma atividade que é possível fazer remotamente. Então, a maioria das atividades que empregam no país não são atividades passíveis de serem remotas, mas uma boa parte né? Então, todo esse setor de tecnologia, por exemplo, é bastante possível que a gente tenha trabalho remoto, assim como a Cato já tem essa política há um bom tempo. Então, é bastante relevante, né? A nossa pesquisa mostrava, antes da pandemia, que 25% dos profissionais, né, que a gente pesquisou já faziam algum tipo de trabalho remoto, ali variando entre 1 e 3 vezes por semana, né? E agora, durante a pandemia, nós estamos vendo esse número cresceu para quase 60%. Então, tem um número bastante relevante de profissionais que conseguem fazer o trabalho remotamente, né? E essa é uma mudança que já vinha acontecendo, e essa é uma daquelas que parece que vão acelerar bastante, porque está todo mundo agora vivendo essa situação e percebendo que uma série de problemas que a gente antes achava que não conseguiria resolver remotamente, nós estamos conseguindo resolver, né? Usando tecnologia, e isso é uma mudança
que parece mais estrutural, né? E como é que é o perfil do profissional para trabalhar remotamente? O perfil é um perfil que exige algumas questões. Então, todo mundo que já está experimentando isso, e é bastante gente, segundo a nossa pesquisa, já está percebendo que você tem necessidade de comunicar de uma forma mais efetiva, né? Então, o fato de você não estar presente no escritório, não ter aquela conversa no café, no encontro no corredor, então você perde uma série de contatos que na empresa são comuns, né? E que no trabalho remoto você não tem. E então você precisa, primeira característica importante de uma pessoa que tem eficiência fazendo o trabalho remoto é capacidade de comunicação e organização. Então, exige com que você tenha uma organização boa, né? Você tem que conseguir se relacionar bem com os seus pares e conseguir comunicar bem, conseguir deixar todo mundo a par daquilo que você está fazendo, em que pé que está aquela etapa do seu trabalho, porque vocês não estão ali um do lado do outro, transmitindo essas informações que, às vezes, eram transmitidas de forma natural, sem nem você perceber que estava transmitindo. Então, agora você tem que parar para pensar como é que você garante que todo mundo sabe o que você está fazendo, em que pé que está o trabalho que você está fazendo, o que as pessoas podem contar com a sua entrega, né? Então, essa capacidade de organização e organização da comunicação é um elemento fundamental para o trabalho remoto que tem a ver com a produtividade. Outro elemento importante as pessoas precisam ter uma estrutura, né? Eu sei que nós estamos vivendo num momento excepcional, né? Então, nós estamos fazendo trabalho remoto e muita gente que acha que não está funcionando agora também não está vivendo o momento ideal, porque as crianças não podem ir para a escola, então tem um problema específico do momento, né? Que a gente está vivendo, que não é o momento futuro definitivo que a gente imagina, né? Que as pessoas, de fato, estão focadas exclusivamente no seu trabalho. Então, você tem que ter uma estrutura mínima para conseguir fazer um trabalho remoto adequado, né? Então, estrutura ergonômica e ferramentas de trabalho que são adequadas e você precisa estar preparado para isso, né? Então, o profissional, ele precisa ter principalmente essa capacidade de comunicação e de organização diferente. Precisa ser também mais proativo, porque você não tem alguém do seu lado puxando você para fazer as coisas, então você precisa ter uma capacidade de propor as coisas e conseguir organizar aquilo que você tem que fazer de uma forma que você não está ali no escritório, né? E principalmente, aí eu não sei se é exatamente o perfil do profissional, mas a empresa precisa ter processos onde ela consiga avaliar a produtividade dos seus profissionais que não seja pela presença. Isso vai também mudar a forma como o profissional reage e os skills dependendo do setor e da atividade que ele está. Então, num modelo onde as pessoas não estão na frente do gestor, né, você avaliar a produtividade, você tem que ter ferramentas para isso, né? Então, você tem que conseguir avaliar a produtividade pelas entregas, né? E muitas empresas não estão preparadas para avaliar a produtividade dos profissionais pelas entregas que eles fazem, né? E isso é uma mudança que tem a ver com uma mudança mais estrutural nas empresas, mas que vai exigir também dos profissionais essa capacidade de conseguir mostrar as suas entregas, né? Então, que tem a ver com comunicação, com proatividade, com organização, que são os elementos que eu coloquei, né? Sobre o profissional com deficiência, também é uma mudança, né? Então, ela pode ser muito positiva, no sentido de que muitos profissionais têm dificuldade de locomoção. Então, à medida em que você viabiliza o trabalho remoto, você remove uma barreira que é importante para um percentual relevante aí dos profissionais com deficiência, né? Agora, isso também exige que as empresas pensem sobre esse novo cenário, né? Porque uma coisa é você preparar a empresa para tratar adequadamente os profissionais com deficiência. A outra coisa é as pessoas trabalharem de casa. Então, tem especificidades do profissional com deficiência, com certeza. Tem coisas que vão facilitar a vida e tem coisas que não. Então, aí as empresas vão ter que se preparar para isso, né?
Mas parece que essa é uma mudança mais estrutural e mais definitiva. Assim, a gente já vinha vendo um aumento da adoção de trabalho remoto e a gente acha que agora vai aumentar essa adoção, porque as empresas estão percebendo que tem algumas vantagens relevantes em fazer o trabalho remoto, e isso impacta todos os tipos de profissionais, inclusive os profissionais com deficiência. Pessoal, para você que chegou alguns depois, eu sou a Bianca Machado. Nosso convidado de honra hoje é o Fernando Moretti, CEO da Cato, falando sobre oportunidades em tempos de crise. A gente já está quase na reta final da nossa conversa, nosso bate-papo super rico, principalmente enriquecido pelas perguntas, comentários e interações agora do nosso público. Agora 10h40, a gente finaliza pontualmente às 11h, não vai embora, fica aqui conosco, tem mais coisas bacanas, perguntas aqui que eu já vi que são bem interessantes, e todas as questões serão selecionadas por questão do tempo. Eu não vou conseguir ler todas para o Fernando, mas estamos conectados pelas redes. Você pode falar com a Cato Empresas através do canal no Instagram e também do LinkedIn, tá bom? Fernando, tem duas perguntas aqui bem legais, interessantes. Uma delas vem do Léo Siqueira. O Léo está questionando a respeito do que a Cato tem feito para apoiar o setor de recrutamento, né? Ele menciona que alguns players, algumas empresas têm oferecido descontos nesse momento pandêmico, e como a Cato tem se posicionado nesse sentido. Uhum. Legal, obrigado pela pergunta. A gente tem também trabalhado nessa linha, né? Então, o processo que fica para o processo de recrutamento e seleção, né? A nossa visão é que também está acelerando o processo de digitalização, né? Então, a Cato é uma empresa que já nasceu digital, então a gente sempre foi digital, né? E a gente entende que com a pandemia, esse processo de digitalização, porque lembrando, a maioria dos recrutamentos no Brasil ainda são feitos de forma offline, né? Então, as pessoas vão até um local e entregam, enfim, o seu currículo e fazem o processo seletivo de forma offline, isso do mercado geral, né? Obviamente que muitas empresas já não têm mais esse modelo, mas olhando para o mercado geral do Brasil, ainda a maior parte dos recrutamentos são offline, né? E então eu entendo que há uma tendência grande de digitalização do processo, e a gente já vem se preparando em relação a essa digitalização há bastante tempo. Então, nós temos algumas soluções que vão nessa linha, que vão numa linha de simplificar o processo seletivo, né? Então, alguns produtos que a gente desenvolveu aí para as empresas, né? Posso citar, por exemplo, o próprio produto de pessoas com deficiência, que é um produto que vai nessa linha de agilizar o processo seletivo, ou seja, a Cato faz um pedaço do processo seletivo para a empresa. A gente recebe o laudo médico daquele candidato, valida esse laudo médico, e isso já encurta o processo seletivo que a empresa tem que fazer depois. Outro produto que tem essa linha é o produto Busca Certa, que a gente lançou para as empresas, que a gente faz o quê? A gente antecipa o processo seletivo e torna o processo mais eficiente. Como? A gente pede para os candidatos, ao se cadastrarem na plataforma, realizarem os testes. Então, são testes que a gente identificou que as empresas mais utilizam. Por exemplo, um dos testes é de Excel, né? Para alguns cargos. E aí, dependendo do cargo, ele faz aqueles testes e ele já deixa aqueles testes prontos. E a gente atribui ali uma classificação, né, uma nota para ele, e isso já está feito. Então, quando a empresa faz o seu processo seletivo, ela não precisa pedir para o candidato ir até lá e fazer o processo seletivo de novo e fazer o teste de novo. Então, isso já está feito. As pessoas já estão pré-testadas e pré-organizadas por ranking, por características, e toda a busca é feita dentro de uma plataforma que facilita encontrar o melhor candidato, além da nossa inteligência artificial, que organiza os candidatos conforme a aderência à vaga que a pessoa preencheu, com os requisitos da vaga. Então, a gente consegue juntar esses elementos todos dentro de uma plataforma só, que acelera o processo seletivo, né? Então, isso são produtos que a gente já vinha desenvolvendo.
Com a pandemia, algumas das oportunidades que a gente já tinha pensado, elas ganharam mais relevância, né? Então, a gente está trabalhando em algumas delas. A gente, sim, fez uma nova política comercial, isso foi aí desenhado e o time comercial já está oferecendo essa nova política aí junto aos clientes e pensando sobre isso, como veio a pergunta aqui de free trials e tudo mais. Então, a gente tem feito algo nessa linha também para os produtos da Cato, e isso também nós estamos repensando os desenvolvimentos do produto. A gente tem avançado bastante, e a nossa visão é que existe um potencial de automatizar esse processo seletivo de forma muito efetiva, né? Um exemplo que a gente rodou agora, a gente tem uma unidade da Cato, que é a WeSeek, né? Que é a gente chama de startup da Cato, é uma unidade que desenvolve soluções. Nós acabamos de fazer um trabalho para o Carrefour, que é um dos setores que está gerando demanda muito grande, né? Que, principalmente para empacotadores e o trabalho na loja, né? Existe uma demanda muito grande de recrutar pessoas com muita velocidade. A gente fez um trabalho de entregar uma lista de pessoas, eles tinham lá 500 vagas que eles pediram para a gente apoiar, e a gente fez o processo seletivo inteiro, digital, e entregou para eles essa lista, para que eles pudessem dar sequência, e um processo quase inteiro digital. Então, esse é o tipo de coisa que nós estamos fazendo, né? Algumas coisas ainda não estão 100% lançadas, outras já estão, como essas que eu citei aqui, do Busca Certa, do PCD, e outras a gente está agora acelerando mais em função desse cenário de pandemia, além da política comercial, que também já foi ajustada aí junto às empresas. Léo, respondendo a pergunta, sim, temos uma oferta especial, muito especial para as empresas. Nosso time comercial está à disposição através das redes, através do telefone, e-mail. E se por acaso você ainda não conhece a sua executiva de contas, você pode falar comigo depois. E sim, teremos muito prazer em conceder descontos e também quero reforçar que anunciar vaga na Cato é gratuito para a empresa. É bem importante ressaltar isso, né? Você tem uma vaga, você pode publicá-la e anunciá-la gratuitamente. E dando sequência, falando de vagas e falando de segmentos que estão contratando, vem a pergunta da Paula, Fernando. Tem segmentos contratando e a Paula questiona se existe a possibilidade de empregos nesse momento e quais são as áreas em que você entende estar evidente essas oportunidades de trabalho. Sim, tem. A gente tem até um levantamento que nós fizemos no site da Cato. De maneira geral, houve uma queda grande do volume de vagas. Então, se você olhar para o mercado como um todo, a gente já tem vários sinais dos buscadores, sinais da publicação de vagas, não só na Cato, como também nas outras plataformas. A gente tem um monitoramento de tudo isso. Houve uma queda muito grande no volume de vagas, né? Então as empresas estão discutindo reduções, muitas empresas estão tendo que reduzir, né? Estão com questões de fluxo de caixa e estão postergando contratações, isso é a regra geral. Então, no total, o cenário está bem mais complicado, e o Brasil ele vinha, né, de uma recuperação, né? A gente teve aí um momento, um período longo de redução drástica das contratações. Então, a gente tem, o Brasil teve até 2014 um patamar de aproximadamente 20 milhões de contratações no Brasil, né? Então, isso era um número que vinha crescendo. De 2014 para frente, houve uma queda brusca, né? Então, a gente chegou a cair para menos de 15 milhões, né? Então, houve uma redução anuais, né, de contratações no Brasil bastante importante, e esse número ele não voltou ainda. Então, se você pega o fechamento do ano passado, a gente ainda estava 15 milhões e pouquinho, então ele caiu para em torno de 15 e ele estava recuperando lentamente. Essa crise certamente vai fazer com que esse volume ele caia ainda. Então, o cenário, olhando para frente, no volume de contratações, ele tem uma tendência de impacto relevante desse momento que a gente está vivendo, dessa crise global, né? E o Brasil está dentro disso. Mas há setores, obviamente, em que há uma demanda
enorme, emergencial. Então, nesse momento exato, no meio da crise, existem algumas funções que estão com demanda grande, né? Então, posso citar enfermagem, auxiliar de enfermagem, toda a parte de mercados, tem também o grupo de motoristas, provavelmente relacionado a entregas. Então, a gente tem alguns setores que estão crescendo, eu creio que a gente divulgou isso também aí para a imprensa, os detalhes desses setores que estão crescendo, né? Mas, de uma maneira geral, há uma queda grande, né? Então, é bem provável que a gente veja um aumento grande do desemprego aí ao longo desse ano, e aí uma incerteza grande de quando que isso se recupera. Mas há, certamente, setores que vão gerar mais demanda, né? Então, esses que eu falei, com certeza, e aí precisa pensar o pós, né? Pós-pandemia, quais são as oportunidades que vêm pela frente, né? E aí pode ser que tenha aí um conjunto de outras atividades relacionadas a essa mudança de perfil de consumo e de hábitos do consumidor que nós estamos vendo, que está adotando muito mais a tecnologia para fazer as coisas, né? Muito bom. E, Fernando, tem uma pergunta bem bacana aqui, que é: qual é a sua visão do trabalho home office pós-isolamento social, né? Então, a gente tem a expectativa de que essa quarentena, ela diminua, ela acabe. A gente não sabe ainda quando, como, mas a nossa expectativa é que a gente tenha aí o retorno das atividades, mesmo de forma gradativa. Mas pensando numa visão final do ano, próximo ano, como você enxerga o trabalho remoto? Legal. Isso, enfim, acho que eu comentei anteriormente que me parece que essa é uma mudança mais estrutural, né? Então, a gente já vinha vendo uma maior adoção do trabalho remoto pelas empresas, né? E isso é uma demanda dos profissionais. Então, quando a gente olha os dados das pesquisas que a gente faz, o que a gente percebe é que os profissionais querem isso, né? Então, a maioria dos profissionais querem isso, né? Então, como os profissionais querem, isso é uma questão que é uma dor do profissional, as empresas que conseguirem se sair muito bem nesse modelo de trabalho remoto, elas vão conseguir atrair os melhores profissionais, né? Então, as empresas vão ter que se adaptar, porque num cenário futuro, né, de concorrência por profissionais, aquelas que oferecem as melhores condições de trabalho, vão se destacar e vão conseguir atrair os melhores profissionais, né? Então, isso acaba entrando num ciclo, né, que vai endereçar esse desejo dos profissionais. Então, por isso que eu acredito que ali é uma mudança mais estrutural, né, e que deve permanecer. Então, eu acho que a crise vai gerar um aumento significativo do trabalho remoto, por esse motivo e por outros, né? Há o motivo de custo, né? Então, as empresas têm menor custo quando não tem que ter um escritório do mesmo tamanho que elas tinham antes, quando não tem o transporte das pessoas. Então, existe uma série de vantagens para o profissional e para a empresa. Obviamente que existe um monte de desafio, né? Então, as empresas têm que estar preparadas para garantir que elas vão ter uma boa produtividade usando essa metodologia de trabalho, né? Mas o que esse momento está mostrando é que é possível. Claro que há várias situações aí que não estão funcionando bem, né? Por quê? Porque esse processo é uma mudança mais cultural. Como a gente viveu isso na Cato, a gente consegue falar com propriedade, né? A gente, para chegar no ponto que a gente chegou, não foi de um dia para o outro que a gente falou, agora todo mundo vai para casa, né? Você tem uma mudança cultural, né? De como medir as pessoas por entrega e não por ver a pessoa na frente do computador. Acho que essa é uma das principais, né? Como fazer gestão. Então, a gente treinou, por exemplo, 100% dos nossos líderes para garantir que eles conseguissem fazer uma boa gestão de equipes remotas, né? Então, se você não tem isso e o gestor não está confortável com o modelo de trabalho remoto, ou ele desconfia, ou ele acha que a pessoa não está fazendo. Então, muitas das situações que a gente tem visto de trabalho remoto que não está funcionando é porque o gestor quer trabalhar da forma que ele trabalhava no presencial, né? E aí não funciona. Você realmente tem que mudar a forma de pensar, né? E eu acho que essa mudança é uma mudança estrutural, que ela veio para ficar,
e eu entendo que as empresas vão se adaptar cada vez mais, porque ele tem um benefício grande aí para vários lados da equação, né? E isso é uma questão definitiva. A gente até lançou, né, no site da Cato, agora tem lá a opção de busca pelo termo home office, né? Então você consegue buscar vagas agora de empresas que estão oferecendo trabalho remoto. E na primeira semana, que foi semana passada, que a gente lançou essa opção lá, já apareceu um volume de vagas enorme. Apareceu mais de 3 mil vagas em uma semana só de empresas que estão buscando profissionais habilitados para fazer home office em diversas áreas, né? Então, isso mostra também essa demanda aí que já está presente e que parece que ela vai ser definitiva. Excelente, olha aí, mais uma novidade da Cato, hein? Bacana. Pessoal, temos os últimos 5 minutos, eu vou fazer a última pergunta para o Fernando, mas esse vídeo vai ficar gravado. Então, se você chegou alguns minutos depois, algumas perguntas foram respondidas no início, nós falamos sobre o plano de continuidade do negócio, como estruturá-lo, qual a importância da prevenção, qual a importância também de uma lista com os 10 riscos e um plano para mitigá-los. Falamos sobre as novas habilidades do profissional nesse contexto pandêmico e também para trabalhar home office. Então, tem bastante conteúdo nessa 1 hora. E a minha última pergunta para você, Fernando, é a seguinte: quais são os desafios que a gente precisa estar preparado para enfrentar e para que a gente consiga se adaptar ao novo normal? Legal. Obrigado, Bianca. Eu acho que o grau de incerteza que nós temos hoje sobre o futuro ele é muito grande, né? Então, as empresas hoje estão ansiosas por saber por quanto tempo dura a crise, né? E como é que o cenário vai parecer depois da crise, né? E isso é uma incerteza muito grande, né? Então, a gente até fez uma recente aí discussão com o nosso acionista lá, o australiano, e a gente fez um levantamento das empresas que são especializadas em fazer projeções, né? Projeções, nem sempre são projeções específicas, é projeção sobre o PIB global, né? Que é um número muito, muito grande, né? Não é um número muito específico, né? Muito genérico. E a gente percebeu que, assim, essas instituições que são especializadas nisso, né? Você pega o FMI, estava dizendo a semana passada que a economia global pode chegar a cair bastante, né? Então, a gente viu vários cenários que variavam o ano que vem a economia cresce 1,5% e outros que falam que vai cair 5%. Então, na prática, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com a economia dali para frente. Por isso que eu entendo que a gente deveria pensar sobre as coisas que talvez sejam mais estruturais e quais são os movimentos que a gente poderia fazer que independe um pouco desse cenário, né? Se vai cair 5 ou se vai aumentar 1,5 e olhar para as oportunidades, né? Parece que algumas mudanças são mais estruturais mesmo. Então, as empresas que estão no momento de digitalizar, né, ou a transformação digital que vinha acontecendo em diversos ramos, né, desde do comércio, processos e tudo mais, todo esse processo de transformação digital nas empresas, ele parece que ganhou um impulso novo, né? Um impulso novo em função da necessidade da crise econômica, né? Então, setores como compra online, então agora todo mundo sendo obrigado a fazer compra online, então isso acelera muito o processo de adoção da compra online, né? Então, aplicativos de delivery, então processos digitalizados como esse que a gente faz na Cato, né, de você fazer um processo seletivo mais digital possível. Claro que a gente não acha que o contato humano ele é totalmente eliminável, né? Sempre há um ganho da gente ter essa relação humana e essa entrevista presencial, mas para muitas coisas que a gente faz no processo seletivo, a gente consegue fazer de forma mais automática, mais eficiente, e isso vai ganhar cada vez mais corpo, porque como as empresas estão sendo obrigadas a implementar isso em função da pandemia,
essa aceleração da migração para o digital, ela é uma coisa que já estava acontecendo e ela continua de uma forma muito forte, mesmo depois da pandemia. Então, acho que alguns hábitos vão ser mais massivamente adotados, né? E com isso, a gente vai ter um novo normal, que me parece um novo normal muito mais digital do que ele era antes. Então, a minha recomendação é, vamos nos preparar para que esse novo mundo digitalizado, né, ou mais digitalizado do que antes, vai abrir um leque de muitas oportunidades, né, e de muitos desafios e ameaças de muitos modelos de negócio que vão precisar se adaptar para esse novo hábito de consumo dos brasileiros, né, que é onde nós estamos aqui, mas é global a mudança. Excelente! Pessoal, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e também por todos os feedbacks, Fernando. Eu sei que não deu para você ler todos, mas todos os participantes aqui reagindo positivamente, gostando da aula, feedbacks incríveis do conteúdo, enfim, do formato que a Cato Empresas leva conteúdo para os profissionais e para o mercado. Posicionamentos lúcidos, foi demais, fantástica, ótimo. Pessoal, muito obrigada pelo feedback, pela participação. E o mais importante, tem mais conteúdo por aí. Fica ligado nas nossas redes para que você tenha acesso à nossa agenda e todo o cronograma. Tem muito conteúdo, a gente já falou sobre as medidas provisórias e teremos mais edições com bastante conteúdo e a missão de apoiar você nesse momento. Muito obrigada e até a próxima!